Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. O Natal está próximo e a liturgia nos introduz no maravilhoso mistério do nascimento de Jesus. Ele é realmente o Filho do homem, da humanidade, que quis nascer igual todo homem que vem nesse mundo. Ele é o Deus que se encarna e se enxerta na linhagem de Davi, assumindo toda coisa boa e todo o pecado de seus antepassados. Jesus quis também precisar de um pai e de uma mãe, para nascer 2000 anos atrás. Hoje, da mesma forma, precisa que você o gere, que você seja pai e mãe dele. Sem você, ele não pode vir nesse mundo hoje. Seja para ele o que Maria e José foram na pobre gruta de Belém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenha receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu a sua esposa. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Hoje meditamos com uma catequese que o nosso Papa Francisco fez 15 dias atrás, no 1º de dezembro. O nosso Papa Francisco, com seu estilo simples e pastoral, mas profundo e agudo, nos ajuda a entrar no mistério da Sagrada Família. Assim ele diz: Vamos continuar o caminho de reflexão sobre a figura de São José. Hoje gostaria de explorar o seu ser justo. São José, homem justo, o noivo de Maria. E assim dar uma mensagem para todos os noivos, incluindo também os recém-casados. O evangelista Mateus define José um homem justo. Ouçamos a sua narração. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de viverem juntos, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Pois os noivos, quando a noiva não era fiel ou engravidava, deviam denunciá-la, e as mulheres naquele tempo eram apedrejadas. Mas José era justo e disse: Não, eu não farei isto, ficarei calado. Para compreender o comportamento de José em relação a Maria, é útil recordar os costumes matrimoniais do antigo Israel. O matrimônio compreendia duas fases bem definidas. A primeira era como um noivado oficial,
que já implicava uma nova situação. A mulher, embora continuasse a viver na casa do seu pai por mais um ano, era de fato considerada a esposa do noivo. Ainda não viviam juntos, mas era como se ela fosse sua esposa. O segundo ato era a transferência da noiva da casa do seu pai para a casa do noivo. Isto acontecia com uma procissão festiva, que completava o matrimônio. E as amigas da noiva acompanhavam-na até lá. De acordo com estes costumes, o fato que antes que fossem viver juntos, Maria estava grávida, expunha a virgem à acusação de adultério. E esta culpa, segundo a lei antiga, devia ser punida com a lapidação. No entanto, na prática judaica posterior, uma interpretação mais moderada tinha se tornado realidade e apenas impunha o ato de repúdio, com consequências civis e criminais para a mulher, mas não o apedrejamento. O Evangelho diz que José era um homem de bem, precisamente porque estava sujeito à lei como qualquer israelita piedoso. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança nela lhe sugeriam um modo de salvar a observância da lei e a honra da sua esposa. Ele decidiu dar-lhe um ato de repúdio em segredo, sem clamor, sem a sujeitar à humilhação pública. Escolheu o caminho do segredo, sem julgamento, sem vingança. Quanta santidade em José! Nós, que assim que temos um pouco de notícia folclórica ou negativa sobre alguém, vamos imediatamente à tagarelice, José, ao contrário, fica calado. Mas o evangelista Mateus acrescenta: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. A voz de Deus intervém no discernimento de José e, através de um sonho, revela-lhe um significado maior do que a sua própria justiça. E como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir que estamos sempre a precisar da ajuda de Deus, para poder alargar os nossos horizontes e considerar as circunstâncias da vida sob um ponto de vista diferente e mais amplo. Gostaria que fizéssemos uma pausa e refletíssemos sobre um pormenor desta história narrada no Evangelho que muitas vezes ignoramos. Maria e José são dois noivos que provavelmente tinham sonhos e expectativas sobre as suas vidas e o seu futuro. Deus parece intervir com um acontecimento inesperado na sua vida. Embora com alguma dificuldade inicial, ambos abrem o coração para a realidade que lhes é apresentada. Estimados irmãos e irmãs, muitas vezes as nossas vidas não são como as imaginamos. Especialmente nas relações de amor, de afeto, temos dificuldade em passar da lógica da paixão inicial para a do amor maduro. E precisa passar da paixão para o amor maduro. Vocês, recém-casados, pensem bem nisto. A primeira fase é sempre marcada por um certo encantamento, que nos faz viver imersos num mundo imaginário que muitas vezes não corresponde à realidade dos fatos. Mas, precisamente, quando o apaixonamento com as suas expectativas parece chegar ao fim, neste momento, o verdadeiro amor pode começar. Com efeito, amar não é exigir que o outro corresponda à nossa imaginação. Pelo contrário, significa escolher com total liberdade, escolher assumir a responsabilidade da vida que nos é oferecida. É por isso que José nos dá uma lição importante.
ele escolheu Maria com olhos abertos. E podemos dizer com todos os riscos. Pensem, no Evangelho de João, os doutores da lei objetam a Jesus de maneira maldosa: nós não somos filhos que provêm de lá, não somos filhos da prostituição. Porque estes homens maldosos sabiam como Maria tinha engravidado e queriam difamar a mãe de Jesus. Para mim, esse trecho é o mais sujo e demoníaco do Evangelho. E o risco de José nos dá esta lição: assumir a vida como vem. Deus interveio nela, então eu a assumo. José se comportou como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. De fato, o Evangelho diz: despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Os noivos cristãos são chamados a dar testemunho deste amor, que tem a coragem de passar da lógica da primeira paixão para a lógica do amor maduro. E esta é uma escolha exigente, que em vez de aprisionar a vida, pode fortalecer o amor, para que seja duradouro face às provações do tempo. O amor de um casal continua na vida e amadurece todos os dias. O amor do noivado é um pouco, permitam-me que eu diga, um pouco romântico. Vocês o viveram sim, mas depois começa o amor maduro, cotidiano, o trabalho, as crianças que chegam. E por vezes aquele romantismo desaparece um pouco. Será que o amor acabou? Há ainda amor? Sim, mas amor maduro. Mas sabe, padre, por vezes discutimos. Isto acontece desde o tempo de Adão e Eva e até os dias de hoje, que os esposos brigam é o pão nosso de cada dia. Mas não deveríamos discutir. Sim, é possível. E padre, mas por vezes erguemos a voz. Acontece. E também por vezes os pratos voam. Acontece. Mas como fazer com que isso não prejudique a vida do matrimônio? Escutem bem. Nunca termine o dia sem fazer as pazes. Tivemos uma discussão. Disse coisas ruins contra ti, meu Deus. Disse palavras más contra ti. Mas agora o dia acaba. Tenho de fazer as pazes. Sabei por quê? Porque a guerra fria do dia seguinte é muito perigosa. Não deixem que no dia seguinte comece uma guerra. Por isso que precisa fazer as pazes antes de ir para a cama. Lembre-se sempre, nunca termine o dia sem fazer as pazes. Isto irá ajudar-vos na vida de casados. Este percurso da primeira paixão para o amor maduro é uma escolha exigente, mas devemos seguir por este caminho. E assim, esta bonita e clara reflexão do nosso Papa Francisco nos ajuda a entender melhor o trecho que estamos meditando. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenha receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel,
que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu a sua esposa. Vamos agora deixar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam, sejam da meditação do nosso Papa Francisco, seja do Evangelho de hoje. Vamos parar mais um minuto para escolher o propósito de hoje, que pode ser para todos se esforçar para construir família entre nós, verdadeira família, como era a Sagrada Família, sem romantismo egoístico e infantil, mas com amor maduro, que sabe se sacrificar pelo outro. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Não temas de acolhê-la como tua esposa. Paz e alegria a todos.
a acolheu como sua esposa. Paz e alegria a todos. Mais uma coisa importante, irmãos. A nossa fábrica Amor em Cacau está vendendo os deliciosos chocotones de Natal, o trabalho extra que fizemos para ajudar o Haiti. Vocês estão conscientes da situação difícil do nosso Haiti. Precisamos muito de ajuda extra por todos os problemas que surgem. Pedimos ajuda, portanto, para divulgar estes panetones de Natal, para que muitos possam comprar, para que possamos arrecadar o que precisamos para o Haiti. Entre online ou ligue neste número. Obrigado a todos, irmãos. Vamos caminhar rumo ao Natal juntos. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. E sou feliz vivendo assim. Eu sou feliz
sou feliz vivendo assim. Feliz.